Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Educa em Casa. Eu sou Rosângela Coelho e antes de apresentar o tema de hoje, eu quero lembrar que este programa integra a série de especiais voltados para boas práticas pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Essa iniciativa faz parte da Escola Ponto Rio, uma programação organizada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para acolher os alunos, comunidade escolar e os responsáveis neste período de afastamento social. Em breve, a Escola Ponto Rio também exibirá aqui, nesta faixa da programação, videoaulas gravadas pelos professores da nossa rede. Vale a pena se informar sobre os canais e horários da programação em multi.rio/Escola Rio. Agora sim, eu tenho o grande prazer de apresentar um professor nota 10 e que faz jus ao título de educador nota 10, conquistado no ano de 2018. Seja muito bem-vindo, professor José Couto Júnior. Tudo bem? Tudo ótimo, Rosângela. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui e poder falar um pouquinho sobre práticas no município, porque tem muita coisa boa para falar. Muito obrigada, o prazer é nosso, tá? E olha só, o Júnior, como é conhecido por todos, ele dirige a Escola Municipal Olímpica Carioca, professora Ivone Nunes Ferreira, que tem pouco mais de um ano de existência. Além de ser uma escola vocacionada para os esportes, isto é, oferece disciplinas exclusivas voltadas para as práticas esportivas, a Ivone Nunes aposta na educação territorial. E a minha primeira pergunta é justamente essa: o que é uma educação territorial e por que você não abre mão de estreitar e fortalecer esses laços com a comunidade, professor? Então, Rosângela, assim, eu nunca pensei em ser diretor na minha vida, tá? Surgiu esse convite por conta de algumas portas que se abriram depois do prêmio de 2018, mas eu entendo educação, e principalmente educação pública, como uma responsabilidade muito maior do que simplesmente passar conteúdo. E aí, diante dessa perspectiva, eu penso que a escola pública ela é um espaço primaz de uma série de ações e de inclusões sociais. Diante disso, eu sempre trouxe para mim, junto com a minha equipe, junto com o Paulo Vitor, com a Tati, com os professores, a gente sempre entendeu que a Ivone Nunes, na verdade, ela não estava ali só para educar nossos 270, 280 alunos. A gente precisava efetivamente ser um espaço importante para toda a comunidade. Então, quando eu falo de território educativo, quando eu penso que a minha escola ela pretende ser um espaço importante para aquele território, ela tem essa perspectiva de que se os responsáveis, se os alunos, se as pessoas da comunidade tiverem pertencimento nesse espaço, tiverem a percepção de que aquele espaço efetivamente é importante para aquela comunidade, tudo vai acontecer de forma mais natural, tudo vai acontecer de uma maneira mais simples mesmo, porque as pessoas vão ver aquele espaço como um lugar importante para ser preservado, vão ver aquele espaço como um lugar importante para receberem, se for o caso, a questão da educação ou a questão de algum auxílio, enfim. Eu entendo que a minha escola ela precisa ser mais do que simplesmente um espaço onde as crianças vão para lá para aprender que antes de P e B se escreve M. Ela tem que ser efetivamente um espaço de construção de cidadania. E, professor, como é que você acha que essa proximidade com a comunidade impacta a rotina e os resultados da escola? Rosângela, o que acontece? Assim, a gente tem uma situação que ela é muito ímpar, no caso específico da Ivone. E ela é muito ímpar por quê? Porque a própria comunidade ela é muito recente. Se eu falar para ti, a gente não tem um nome certo ainda para a comunidade. Tem gente que chama de Brasilite, tem gente que chama de Sapo 2, tem gente que chama de Minha Casa Minha Vida. Qual é que é o bairro, professor? É Senador Camará, não é isso? Bairro de Senador Camará. Tá. E aí, assim, como é uma comunidade muito recente, ela só tem 8 anos, ela tem uma série de alteridades e uma série de elementos que fazem com que a gente construa a comunidade de maneira coletiva efetivamente. Quando a gente tem a escola no coração dessa comunidade, e eu estou falando de 2.400 apartamentos em volta da escola, e a minha escola surge no coração desse espaço. Quando eu falo que eu estou no coração desse espaço e que é um espaço que ainda está em construção, eu tenho a oportunidade de efetivamente construir uma escola que faça sentido para aquele espaço, que faça sentido para aquele território, que faça sentido para aquela comunidade. Então, Rosângela, só para tu entender como é que funciona, a gente inaugurou a escola no passado, em março, né? Em abril, a gente já tinha uma horta orgânica que os alunos plantavam, que os alunos colhiam, que deu frutos e que a gente colheu lá em junho. A gente já estava organizando com os responsáveis possibilidade de montar um galinheiro para poder servir de adubo para a horta.
a gente começou a fazer uma proposição de trazer esses responsáveis para dentro da escola, para que eles cuidassem do equipamento, para que eles cuidassem daquele espaço, e aí a gente passou a ter, já que era um projeto de Minha Casa Minha Vida, a gente passou a ter um projeto chamado Minha Escola Minha Vida. E aí, uma vez por mês, os pais estavam dentro da escola, tomando café com os alunos, conversando com as crianças, percebendo qual era a rotina. A prefeitura já faz isso na Semana de Educação Infantil, isso já existe. Só que a gente imaginou uma proposição que isso acontecesse durante todo o ano, para que os responsáveis e as crianças efetivamente entendessem que aquele espaço era um espaço deles. O resultado é maravilhoso, porque eu tenho uma escola há 1 ano e 9 meses que não tem uma pichação. Eu tenho uma escola há 1 ano e 9 meses onde os responsáveis se doam e fazem movimentos para poder ajudar a limpar a escola quando é necessário, para poder roçar a escola, para poder cuidar daquele espaço, porque efetivamente entendem que o espaço é deles. Então, num primeiro movimento de cuidado e de trato com a coisa pública, com o prédio, isso é maravilhoso de cara, assim, a gente tem muitos benefícios. Agora, quando a gente vai falar da questão do desempenho dos alunos, isso também tem um ponto positivo, porque a partir do momento que eu tenho esse responsável próximo da escola, que eu tenho esse responsável conhecendo a rotina, que eu tenho esse responsável conversando com os professores, a gente consegue ter aquele binômio lá da família e da escola caminhando junto, e tudo funciona de uma maneira muito mais natural e muito mais simples. O legal é que a escola está crescendo junto com a comunidade, né? Então, vocês estão aprendendo, interagindo. Que legal isso. Parabéns, professor. Agora, na sua escola, que é de primeiro segmento, né? As crianças são pequenininhas. Como é que está sendo, nesse momento de pandemia, fazer com essas crianças interessadas na matéria? E como é que você faz para entreter essas crianças? Então, a gente começou, na verdade, e aí acho que é importante fazer um parêntese, porque eu tive que me reinventar, assim como o meu adjunto. Eu sou professor de História, sempre trabalhei com o segundo segmento. O projeto Caravanas foi com o segundo segmento, 8º e 9º anos, então estava acostumado com adolescente. E aí, me ver diretor de uma escola, e Paulo Vitor, que é meu adjunto, que também é professor de História, se ver diretor de uma escola de criança com 4 anos de idade, isso já foi uma reconstrução que foi sendo criada. A gente tem uma camisa 10 muito importante, que é a Tati Dias Moura, que é a nossa CP. A mulher é muito boa, assim. Ela, na verdade, faz várias pontes e consegue materializar e chamar a gente para a realidade em alguns momentos, porque às vezes a gente não tem essa percepção de como que a gente vai atingir. Então, isso é um primeiro ponto. Mais do que na pandemia em si, eu penso o seguinte, assim, qualquer gestor, e aí eu trago isso para a vida, eu penso que um gestor escolar, mas qualquer gestor de uma maneira geral, ele consegue ter sucesso se ele conseguir efetivamente compreender quais são as potencialidades da equipe que ele está gerindo e aproveitar isso. Então, assim, eu tenho professores que sabem efetivamente lidar com crianças pequenas, muito mais do que eu. Tenho professores que são alfabetizadores que eu não sou. Eu tenho professores que sabem lidar com crianças de 10 anos e que têm um trato e um linguajar muito diferente do que eu tinha em sala de aula. Então, assim, eu não utilizar isso, desculpa o termo, mas eu acho que seria burrice da minha parte. Então, eu exploro meus professores mesmo e assim, eles, na verdade, exploram no sentido de buscar as potencialidades deles. E essas potencialidades a gente está tentando transmitir isso de maneira remota. Como é que a gente tem feito? A gente, assim que estourou, assim que as escolas fecharam e a gente iniciou esse processo de isolamento social, a gente construiu alguns grupos, a gente tem 6 grupos de WhatsApp, onde no primeiro momento as professoras não estavam, eu que construí o grupo, e eu fiquei um mês e pouquinho sozinho, fazendo muito uma ponte de tentar mostrar para os responsáveis que aquele espaço ia ser um espaço de educação, sim, mas que ele ia ser um espaço de vínculo com aquelas famílias. Por que eu falo isso, Rosângela? Tem muita gente que fala de educação remota, mas às vezes não para lembrar que o responsável não tem arroz e feijão dentro de casa. Não dá para a gente falar de educação dentro de um contexto desse. A gente tem a questão da insegurança alimentar, a gente tem uma série de coisas que são muito mais urgentes do que a questão da escola ou a questão da aula em si. Por que isso? Assim, o ano a gente recupera, a vida a gente não recupera. Diante disso, a gente fez um primeiro processo onde eu estava nos grupos e as professoras faziam planejamentos dentro de uma perspectiva socioemocional e dentro de uma perspectiva de integração mesmo do dia a dia dos alunos na quarentena para uma ideia escolar, para uma ideia de habilidades e de competências. Então, assim, as professoras faziam um planejamento que dava desde do pré-1 até o 5º ano para a gente, por exemplo, fazer um concurso da quarentena sustentável.
E aí elas criaram, por exemplo, um concurso, a gente colocava na página da escola e as pessoas podiam votar qual era o objeto mais legal que os alunos conseguiam produzir. E aí o pessoal entrou, os alunos entraram na pilha, e como eu falei para ti, o estreitamento de laços, ele só acontece porque os laços já estavam bem juntinhos na época do presencial. E aí eu tenho pais participando, eu tenho alunos fazendo pimbolim de caixa de sapato, eu tenho aluno fazendo violão com papelão, eu tenho uma aluna que fez um hospital de Covid. Ela fez um hospital de Covid improvisado com material sustentável. Tá? E aí essas interações elas acabam acontecendo porque, volto a falar, a gente tenta fazer uma potencialização, ou então uma nova perspectiva, uma nova entrada do que a gente já tinha antes. Isso facilitou. Depois do momento que a gente consegue equalizar uma série de situações, a gente consegue resolver algumas situações da questão da insegurança alimentar, as coisas começam a se acertar, principalmente mais para o mês de abril, início de maio, a minha coordenadora pedagógica entra nos grupos também e a gente divide. Eu faço a parte administrativa, eu diariamente ou quase diariamente eu entro, faço um videozinho explicando alguma coisa para os pais, porque eu acho que a melhor arma que a gente tem nesse momento, né, que tem tanta desinformação, que tem tanta fake news rodando por aí, é ter informação de qualidade. Professor, então eu entro, por exemplo... essa sua comunicação é via WhatsApp? Sim, via WhatsApp, né? via WhatsApp. E aí a coordenadora pedagógica entra fazendo essas pontes também com os pais, até o momento que rola a questão da cesta do COB, que vai facilitar muito essa questão. A nossa preocupação da insegurança alimentar, ela era tanto, Rosângela, que a gente chegou a fazer uma vaquinha, cotizou lá com os professores para poder comprar algumas cestas e a gente entregou na própria comunidade. Tem muitos diretores e muitas unidades escolares estão fazendo isso nesse momento. E aí, assim, quando a gente consegue equalizar, as professoras ficam confortáveis para poder entrar nos grupos, porque elas podiam entrar efetivamente para dar aula. E hoje as professoras ingressam, elas ficam durante 1 hora, diariamente, conversando com os alunos. Já rolou chamada de Zoom, já rolou interação com os alunos, tirando foto da matéria e mandando para as professoras, já rolou, enfim, uma série de situações que a gente efetivamente entende que está conseguindo manter esses laços da Ivone muito bem estreitos e muito bem encaminhados para o momento do retorno. Que legal que você já tocou no assunto do COB, né, que doou cesta básica para alunos e para funcionários. Fala para a gente dessa experiência, como é que foi, professor? O que acontece? A minha escola, eu sou um privilegiado porque, além de uma escola integral, eu sou diretor de uma escola vocacionada. Da mesma maneira que eu falei para ti que eu não consigo entender a perspectiva educacional que não leve o território em consideração, que não traga os responsáveis para dentro da escola, que não entenda que a comunidade escolar é muito mais do que os alunos, eu entendo que a gente só vai conseguir ter uma educação pública de qualidade quando a gente ampliar as escolas integrais e essas escolas integrais forem vocacionadas de acordo com o que a comunidade demanda. Por que eu estou falando isso para ti? Eu penso o seguinte, se a gente tem um problema numa escola que o aluno fica 5 horas dentro de sala de aula e a gente aumenta para 7, a tendência é esse problema só aumentar. Porque eu já tenho alguma coisa que não está dando certo, eu só estou aumentando o tempo. Quando a gente muda toda a característica da escola, quando a gente dá uma perspectiva diferenciada de escola, e aí, quando eu falo que a minha escola é vocacionada e que a minha escola é uma escola olímpica, não é simplesmente ter aulas diferentes dentro de uma perspectiva de escola olímpica, não. Eu tenho 2 professoras de HM, que são a Karen e a Andrea, que elas efetivamente planejam junto diariamente com as professoras das turmas. O que é HM, professor? Desculpa. HM é uma disciplina chamada Habilidades e Movimento. E habilidades de movimento só tem na escola integral olímpica. Se a gente está falando, por exemplo, de uma escola musical, como tinha antigamente lá os ginásios musicais, ou o ginásio de tecnologia, a gente vai falar de disciplinas que são próprias para esses ambientes, para esses espaços. No meu caso, os meus alunos têm 6 tempos semanais, além da educação física, que são 2 tempos, eles têm mais 6 tempos de uma disciplina chamada habilidades e movimento. E essa disciplina, ela não é feita de maneira à parte da escola, ela é feita de maneira integral de verdade, porque as minhas professoras de HM planejam as aulas delas junto com as professoras regentes. Então, para você entender como é que funciona isso de maneira prática, teve um dia que eu entrei em sala, eu costumo sair, eu brinco falando que o olho
do dono é que engorda o boi, né? Acho que o diretor que fica trancado dentro do gabinete provavelmente vai ter problema. Então, eu estou toda hora entrando nas salas, estou toda hora conversando com as professoras, estou tentando entender o que está rolando. Eu lembro que eu entrei numa turma de segundo ano, e aí, quando eu entrei em sala, não estava esperando ser uma aula de educação física ou alguma coisa com movimento. Eu dou de cara com as crianças pulando amarelinha dentro de sala de aula. E por que eles estavam pulando amarelinha dentro de sala de aula? Porque a professora regente estava fazendo uma revisão falando sobre consoantes e vogais. No momento em que a professora de HM entra, ela faz uma amarelinha com as vogais para os alunos poderem pular. Ali está rolando conhecimento. Ali está rolando significado para aquelas crianças. Então, a minha escola ela é vocacionada e a gente faz uma série, o pessoal da Trevo faz uma série de movimentos com a gente, de capacitação, para que isso também dê certo. Isso é extremamente importante para a gente poder entender. Mas eu sou um militante da escola vocacionada em si. Dito isso, por ser uma escola olímpica, a gente acaba tendo algumas parcerias importantes. E uma dessas parcerias é o COB. No início do ano, em fevereiro, toda a minha equipe, toda ela, do diretor, passando pelo adjunto, pela coordenadora pedagógica, os professores, a galera terceirizada da cozinha, a galera terceirizada da portaria, enfim. Todos os funcionários, sem exceção, foram para o COB para poder fazer uma formação de um dia inteiro, onde a gente tentou entender e imergir na proposição de que a gente ia ter uma escola diferente. Não era uma escola que ia ter umas aulinhas soltas de movimento, não. Era uma escola que tinha que em todos os seus funcionários, a gente precisava mostrar que era uma escola de movimento. E aí era uma escola que efetivamente tinha uma outra perspectiva, um outro paradigma escolar. Então, o COB fez essa parceria com a gente, tanto da capacitação, quanto num determinado momento, quando a pandemia começa a configurar e as pessoas começam a ter dificuldade realmente na questão alimentar, enfim, a gente recebe uma doação do COB. Na verdade, não foi só a Ivone Nunes, foram os EMOCs todos, né, que a gente tem alguns EMOCs pela cidade. Os EMOCs receberam uma doação onde todos os alunos e todos os funcionários da escola receberam uma cesta básica. E isso foi muito legal e foi importante, porque foi um divisor de águas para o que a gente tinha antes nos grupos de WhatsApp, onde os responsáveis, de uma maneira geral, estavam muito preocupados com a questão da insegurança alimentar. A gente teve a possibilidade de olhar no olho do responsável e conseguir explicar uma série de coisas. Explicar como que as coisas iam andar dali para frente. Explicar que o WhatsApp, sim, era um espaço de educação e ali a gente poderia, na verdade, refletir a escola. Então, assim, foi quase uma reunião, eu tive a possibilidade de fazer isso. E muitos diretores não tiveram, porque a gente recebeu a informação numa sexta-feira que ia fechar, na segunda já não tinha mais ninguém na escola. Então, às vezes, essas informações chegam desencontradas. E essa doação do COB foi essencial para a gente poder consolidar a nossa escola e consolidar a parte didática, né? A parte educacional da escola. Professor, que bom que além dessa questão da alimentação, que foi super importante, né, o COB ter ajudado, inclusive, vocês montaram também um varal solidário, né? Eu queria que você falasse sobre essa iniciativa e que também que você apontasse as habilidades socioemocionais que essa experiência trabalhou. Depois a gente volta a conversar sobre a escola em relação aos trabalhos olímpicos, valores olímpicos, tá bom? Sim, sim. Então, o que acontece? A gente estava preparado para fazer a entrega do COB, a gente fez toda uma costura com a Coordenadoria Regional de Educação, do dia certo para receber as cestas, do momento para a gente entregar, dentro de uma perspectiva de não causar aglomeração. Então, teve todo esse trabalho, todo esse cuidado. A gente fez um movimento, por exemplo, de colocar cadeiras separadas para que os responsáveis pudessem pegar a cesta e não tivessem contato um com o outro. Então, isso tudo foi feito de uma maneira muito bem articulada e muito bem programada para que as coisas dessem certo, né? Para que as coisas funcionassem. Só que a gente estava no meio de uma pandemia, e aí eu lembro que nos grupos de WhatsApp a gente fez um movimento, por exemplo, de pedir que os responsáveis fossem de máscara e que eles levassem suas canetas para poder assinar e a gente não tivesse que ficar toda hora higienizando, ficaria muito mais fácil se eles levassem. É claro que a gente disponibilizou o número X de canetas lá, que a gente fazia essa higienização no momento que necessitasse, mas a gente também solicitou que os responsáveis levassem suas canetas. Mas a gente está falando de máscara, né? A gente entende que fora a vacina no momento, que a gente não tem ainda, a única coisa que efetivamente faz efeito para a gente diminuir a contaminação da Covid é a máscara, porque a gente tem uma barreira física, enfim,
sou professor de história, não tem muito como ficar explicando. Epidemiologistas explicam muito melhor do que eu, mas a gente precisa falar de máscara, a gente precisa ter máscaras. E aí surgiu a ideia da gente fazer, a Tatiana deu a ideia da gente fazer um varal solidário. O primeiro momento era a perspectiva de varal solidário, porque a gente não sabia quantas máscaras a gente ia conseguir efetivamente. E a gente levou isso para a comunidade e falou que a gente teria a cesta, né? Mas que a gente queria também doar máscaras para a comunidade. Isso foi muito importante, Rosângela, porque a gente recebeu, inclusive, doação de uma avó da escola que doou uma quantia para a gente poder fazer essas máscaras. A gente cotizou, os professores cotizaram, e aí a gente conseguiu costureiras que eram costureiras voluntárias, que era minha esposa, que era a professora Laide, a minha esposa Michele, a professora Laide, a professora Sheila, a mãe da professora Tatiana, que costuram. E o que a gente fez, na verdade? Com essa cotização que a gente conseguiu de doações, com a cotização e a doação, a gente comprou o tecido e aí a gente colocou essas pessoas para costurarem. E, Rosângela, a gente conseguiu confeccionar por volta de 1.200 máscaras, num período bem curto, assim, de uns 15, 20 dias. Isso foi muito importante, porque a gente conseguiu, na verdade, um número X de máscaras que a gente tinha todo responsável que ia buscar a cesta do COB, ao mesmo tempo recebia 2 máscaras, recebia uma para ele, recebia uma para o filho, para o nosso aluno. De vez em quando ele vinha com outras crianças, por qualquer motivo que fosse, a gente também fazia o movimento de entregar essas máscaras para outra criança ou para o acompanhante, para a pessoa que vinha junto. Enfim, a gente tinha máscara para dar e vender e a gente fez isso. A gente, na verdade, deu muitas máscaras para a comunidade, mas chegou um determinado momento que a gente percebeu que tinha gente que estava entrando para receber as cestas, porque eram nossos alunos, mas, de novo, dentro da perspectiva do território, existiam pessoas que não buscariam essas máscaras porque não são nossos alunos. E aí a gente volta de novo para essa perspectiva numa ideia de fazer um varal solidário. Aí o que a gente fez? A gente, na verdade, colocou um aviso para o lado de fora da escola, na grade, dizendo que ali havia máscaras, pendurou máscaras, e assim, as máscaras foram a gente teve cuidado de colocar em saquinhos bonitinhos, a gente colocou um recado da escola para poder grampear isso, tanto as que a gente entregou quanto as que a gente pendurou. E aí a gente fez um varal solidário entregando máscaras para a comunidade. E foi uma experiência muito legal, porque efetivamente só pegava quem precisava. As pessoas passavam, olhavam, tinha gente que passava direto, tinha gente que apontava, chamava, pega uma máscara aqui que tu tá sem. Então, isso foi muito legal. E assim, Rosângela, foi muito legal também porque foi uma válvula de escape para a gente, no sentido que a gente já tinha um projeto para fora da escola. Como assim? A gente começou o ano de 2020 com os alunos plantando sementes, que a gente já tinha uma horta, né? A gente estava com a proposição de ampliar essa horta, os alunos plantaram sementes de temperos, de pimentinha, de cheiro verde, enfim. E a nossa ideia era fazer uma horta vertical pendurada na grade da escola, para o lado de fora, para que a comunidade também pudesse ter acesso a isso. E isso foi... a gente, na verdade, teve que dar uma pausa nisso por conta da pandemia. A gente vai voltar e vai ter um momento que vai ter a vacina, a gente vai ter varal solidário, a gente vai ter horta para o lado de fora. A gente quer o sonho é derrubar um muro da escola. Olha só, e você até já adiantou a última pergunta, que seria o que você vai fazer quando reabrir, né, a escola? Já sei que a horta vai ser uma das primeiras coisas, uma né? das, tem mais coisa. Tem mais coisa? Então a gente fala depois, então. Professora, eu queria que você esclarecesse para pessoas que não têm noção do que seja uma escola olímpica, né? O que vem a ser uma escola olímpica e como é que esses valores olímpicos são trabalhados na sua escola? Tá. Então, uma escola olímpica, a gente tem 2 tipos de escola olímpica no município, tá? Hoje. A gente tem os EMOCs, na verdade os 2 são EMOCs, mas a gente acaba chamando de EMOC e EMOquinho, porque a gente tem o segundo segmento e tem o primeiro segmento. No segundo segmento, tem muito uma perspectiva do esporte mesmo. É muito, muito semelhante ao que era o GEL antigamente, os ginásios olímpicos. E aí os alunos têm uma série de possibilidades. Assim. A gente tem escola na rede, e isso é importante falar dessas boas práticas, de novo. A gente tem escolas na rede onde os alunos estão aprendendo esgrima hoje. A gente tem escola na rede onde os meninos fazem judô, onde os meninos fazem uma série de outros esportes.
essa pegada do atleta, ela é muito presente na escola do segundo segmento, que a gente está falando de alunos lá com seus 10, 11 anos de idade, até os 14, 15, e ali é um espaço muito legal para a gente encontrar realmente talentos. Mesmo nas escolas que não são olímpicas, se faz esse trabalho com alguns professores de educação física. Na Átila Nunes, onde eu trabalhava, onde rolou o projeto Caravanas, tinha um professor de educação física chamado Álvaro, que o que ele descobriu de talento de alunos no atletismo, o que ele descobriu de talento de alunos para o esporte, era uma enormidade no tempo que ele foi professor dessa escola. Então, assim, a gente está num momento onde o aluno já está mais ou menos formado, não formado, mas ele está em formação, mas ele já tem algumas habilidades específicas para aquela idade, e você consegue perceber que ele pode ser um atleta de alto rendimento. Então, por que não você dar a oportunidade de pensar esse aluno ou de peneirar esse aluno para colocá-lo, às vezes, dentro do esporte? Isso o EMOC faz. Quando a gente fala de EMOQinho ou de EMOC de primeiro segmento, a gente tem uma outra pegada, a gente tem uma outra vibe, porque a gente está falando de aluno de 4 anos de idade, eu não vou falar de alto rendimento para aluno de 4 anos de idade, ou melhor, nem 4, né? A gente fala de primeiro segmento, é porque eu tenho também aluno na educação infantil, mas se eu for falar de primeiro ano, né, eu tenho aluno de 6 anos de idade, esse aluno de 6 anos de idade a gente não tem perspectiva de alto rendimento, mas o aluno ali, ele está efetivamente formando a base de motricidade dele. Eu estou falando de uma criança de 6 anos de idade que vai aprender lateralidade, que vai aprender o movimento do corpo, que vai aprender como é se mover de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais coordenada, ou enfim, isso é extremamente importante. E a educação física nessa idade, e aí, de novo, eu sou professor de história, mas como eu sou gestor de uma escola olímpica, eu falo com um pouquinho mais de propriedade, embora um professor de educação física pudesse falar isso muito melhor do que eu. Mas essa questão de você trabalhar o movimento e trabalhar a motricidade com um aluno, com uma criança de 6 anos de idade, é vital para toda a formação dessa criança, em vários aspectos. Em vários aspectos. Então, o que o EMOC faz? O EMOC nada mais faz do que trazer a perspectiva de movimento para dentro da escola, e aí toda a nossa grade curricular ela é pautada na questão do movimento. Tá? As professoras de HM, de habilidade de movimento, elas fazem todo o planejamento junto com as professoras regentes. A gente tem disciplinas como projeto de vida sustentável, que mesmo projeto de vida sustentável tende para a lógica do movimento. A palavra movimento, ela está a todo momento na escola. Inclusive, eu postei, Rosângela, só para te contar, eu postei ontem um story, foi muito engraçado, eu descendo de skate da rampa da escola. Porque o que aconteceu? Chegou um aluno lá de skate e falei assim, não, vamos fazer movimento. Fiquei brincando. E a gente, mesmo na pandemia, continua respirando movimento. E eu sei que eu e a coordenadora pedagógica, nem a dois doidos, sem capacete, sem nada, gritando escola olímpica, descendo a rampa. Uhum. É isso. É uma escola que efetivamente tem como paradigma o movimento. Isso é uma escola olímpica de verdade. Uhum. Muito interessante. Professora, a gente está terminando o programa. Eu queria que, em breves palavras, você falasse para a gente, então, quais agora que são os planos para quando a escola reabrir as portas para os seus alunos. Então, Rosângela, a gente, na verdade, como eu falo que eu sou privilegiado, assim, e os diretores que verem isso vão ficar muito chateados, mas eu sou o diretor que tem a melhor equipe da rede. Falo muito tranquilamente. Vou brigar com todo mundo. Meus professores são muito bons e têm muitas boas ideias e boas práticas que a gente sonha em fazer com que a Ivone Nunes realmente seja uma escola de excelência, uma escola com muita qualidade. E aí, assim, para além da questão do movimento, eu tenho um professor de música que é muito bom, o Newton Mota. E ele trabalha uma pegada de sustentabilidade. E, diante disso, a gente tenta juntar essa lógica de movimento com sustentabilidade. E aí o Newton, que trabalha com material reciclável, com material com sucata, para fazer instrumentos musicais, e a gente tem essa outra vertente, essa outra pegada, já que a gente fala de movimento, 2021, se tudo der certo, a gente vai ter um parkour musical. É isso. Ok, então tá. Só Obrigada, deixo isso professor. no ar. Professor José Couto Júnior, parabéns pelo seu trabalho, muito legal, muito sucesso. E você que nos acompanhou até agora no #Educa em Casa, eu espero você na próxima semana. Um grande abraço, tchau, tchau.